E eu convidaria agora, então, Luiz Miller, lá do Ministério do Desenvolvimento Social, para a sua intervenção. Bem-vindo e obrigado. Obrigado. Antes de começar... Bom dia, quase boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer, em nome da ministra Tereza Campelo, essa oportunidade dada pela Fundação Roberto Marinho, pelo canal Futura, para nós podermos estabelecer esse processo de discussão entre os vários parceiros fundamentais para que a aprendizagem ganhe, de fato, um caráter de política de Estado, como foi dito aqui pela Ana Lúcia, e mais do que política de Estado, uma política que, de fato, seja assimilada pela sociedade, como no campo da qualificação profissional nós tivemos agora, em muito pouco tempo, muito menos tempo do que na lei da aprendizagem, nós tivemos a aceitação da sociedade do Pronatec, né? E é possível nós todos juntos construirmos esta aceitação, né, por parte do empresariado, que precisa contratar os jovens, né, das famílias dos jovens que podem aproveitar esta oportunidade de inserção no mundo do trabalho, uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, muito mais qualificada do que um simples curso de qualificação, porque aqui nós estamos falando de interação da educação com o mundo do trabalho, que é fundamental, o que neste país, há muito pouco tempo atrás, 15, 20 anos atrás, se separou a educação do mundo do trabalho, precisa associar a educação ao mundo do trabalho, nós precisamos fazer um resgate de processos já havidos, né? E que precisa definitivamente ficar estabelecido na sociedade brasileira. Não há como eu pensar a educação dissociada do mundo do trabalho, porque é com a educação e com o trabalho que nós construímos a autonomia das pessoas e construímos o desenvolvimento da nação. Não dá para construir o desenvolvimento da nação só com trabalho, também não dá para só construir com educação. Não há esta forma possível, certo? Então, antes de entrar na apresentação propriamente dita, eu queria só fazer umas considerações sobre antes. O Ricardo Tadeu falou aqui sobre guardas mirins, garotos pobres, né? Que é melhor garoto pobre estar trabalhando, mesmo que seja em situação muito precária, né, do que estar na rua. Na verdade, a sociedade não quer enxergar a pobreza. Aí, uma das formas era: vamos botar essa gurizada lá na Guarda Mirim. Era isso que era o papel das guardas mirins, não era outro, né? Por mais que algumas daquelas pessoas talvez até tivessem boa intenção, mas a grande maioria, a intenção era tirar dos olhos, né, e da visão da sociedade que tinha crianças pobres. Era esse que era o grande objetivo. Uma outra coisa que o Ricardo Tadeu também falou, eu estou aproveitando aqui porque, bom, é para debate, né? O menino, a aprendizagem não vai para a empresa, fica na instituição. Buenas. Nós temos que discutir de que forma que nós vamos reconstruir o sistema dual, que estava na origem da aprendizagem lá na década de 40, quando Getúlio Vargas criou isso. Agora, também não dá para ser o contrário. O menino ou a menina só vão para a empresa, porque aí é mão de obra barata. E isso também nós ainda vimos muito na aprendizagem que está em execução hoje, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ser esta possibilidade deste jovem, para além da escola, estar vinculado a uma instituição que trabalhe o tema da qualificação técnica e profissional, casado com a educação formal na qual esse menino, esse jovem está inserido, tá certo? E, sim, a necessidade dele ter contato com o mundo do trabalho, né? Não tem como eu aprender os processos do trabalho sem eu acessar os processos fisicamente, inclusive. Então, nem uma coisa nem outra, né? Pelo contrário, as duas coisas juntas. Por fim, antes de entrar na apresentação ainda, uma outra coisa. Aqui se falou em financiamento privado. Me parece que tanto o Ricardo Tadeu citou alguma coisa disso e também a Ana Lúcia. Tá? A gente tem financiamento privado, sim. Tem instituições, CIE, nós estamos tratando, é um dos executores do aprendiz legal, estamos falando de financiamento privado.
Mas não se confunda aqui a aprendizagem do Sistema S, com financiamento privado. Porque nós estamos falando de instituições, Sistema S, que arrecada uma taxa que eles chamam de compulsório, mas que é arrecadada através das estruturas da Previdência Social, sai lá na GFIP, na Guia de Previdência Social das Empresas, elas contribuem com 1% para os Serviços Nacionais de Aprendizagem e 1,5% para os serviços sociais de SESI, SESC, SEST, etc. e tal. É disso que nós estamos falando. Então, uma coisa, outra coisa. Financiamento privado, sim, há instituições, ONGs e o próprio CIE, que é parceiro, grande parceiro nosso aqui, que operam nesta lógica do financiamento privado, mas não dá para confundir com o que é o Sistema S, que, na verdade, embora seja uma forma diferente de arrecadação do que é o conjunto dos impostos, são recursos de fato públicos, certo? Então, clarear isso. Então, passo agora para a apresentação. Me parece que na fala da Ana Lúcia já apareceu aqui por qual razão o MDS está aqui. E eu queria mostrar um pouco, mais do que entrar na aprendizagem em si, que muitos colegas aqui, os que já falaram, os que falarão, vão falar da aprendizagem em si. Aqui eu vou falar também do público e das formas pelas quais este público pode e deve chegar a esta ação fundamental que é o programa de aprendizagem. Pode passar? Então, eu queria primeiro falar do quê? Plano Brasil Sem Miséria. Foi instituído pela presidenta Dilma em 2011. E qual é a característica fundamental do Plano Brasil Sem Miséria? Ele é a sequência daquilo que começou em 2003 lá, que chamava Programa Fome Zero. Distribuição de alimento para quem não tinha o que comer. Vocês lembram lá o presidente Lula falando: meu governo não vai terminar sem que todas as famílias desse país tenham 3 refeições por dia, porque não tinham. Distribuição de comida. Depois disso vem o quê? Distribuição de comida, eu ainda ligo o pobre ao Estado. Ele não consegue construir a sua independência ali. Por que não? Porque quando eu falo de Estado distribuir comida, eu estou falando de licitação. E na licitação se compra o mais barato. Então, o pobre não decidia ainda o que comer. Que bom, já passou a ter a possibilidade de comer 3 vezes por dia, mas ainda não decidia o que comer. Por isso, Bolsa Família. Distribuição, ou melhor, repasse de recursos financeiros para que as próprias famílias pudessem decidir o que fazer com esse dinheiro. Já não mais só comida, também dignidade. Também dignidade, certo? Então, Fome Zero, Bolsa Família. Casado com Bolsa Família, vem uma outra coisa fundamental. A unificação de todos os cadastros de assistência social que havia nesse país, inclusive, e que estavam afetos a vários ministérios. Bolsa Escola, Bolsa não sei o que lá, Bolsa Tará. Isso vira o cadastro único das políticas sociais. CAD único. Hoje, no CAD único, estão mais de 70 milhões de pessoas. 1/3 da população brasileira está inserida no cadastro único. Ali estão registrados os dados de todas as famílias com renda até 3 salários mínimos e que são passíveis de acessar qualquer programa social. Desde a transferência de renda do Bolsa Família, o BPC, Benefício de Proteção Continuada, o Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Água para Todos e todos os outros programas sociais. Na verdade, nós estamos falando de 120 programas e políticas sociais afetas a 18 diferentes ministérios que se orientam pelo cadastro único para as suas prioridades de ação, certo? E quem é o responsável pelo cadastro único das políticas sociais é a assistência social, o Sistema Único de Assistência Social. Aqui nós estamos falando do quê? Preciso deixar essa referência. A assistência social, depois da Constituição do SUAS, em especial em 2005, das normas da NOB-SUAS, das normas regulamentadoras do SUAS, a assistência social deixa definitivamente de ser uma política assistencialista para ser uma política estratégica,
Na verdade, a grande política estratégica que possibilita que as pessoas que até então não conseguiam acessar todos os seus direitos, possam acessar seus direitos. A assistência social é a porta de entrada para que as pessoas e os cidadãos cheguem aos direitos que estão inscritos na Constituição Federal. Saúde, educação, infraestrutura e todos os outros direitos. Muito bem. Em 2011, na sequência, então, do Bolsa Família e da certeza de que o cadastro único, de fato, é representativo desse conjunto da população brasileira e registra as necessidades concretas destas famílias, se constitui, então, a presidenta Dilma constitui o Plano Brasil Sem Miséria, que é o quê? Eu tenho um mapa da pobreza, eu enxergo através do cadastro único, eu preciso aumentar as capacidades e oportunidades dessas pessoas para quê? Para que eles tenham o mínimo de renda garantida, Bolsa Família, para que eles tenham acesso a serviços públicos, educação, saúde, etc., sendo que na educação e na saúde, alguns temas são, inclusive, condicionalidades para que as pessoas recebam transferência de renda, né? Filho na escola para poder receber Bolsa Família, mulher gestante da família sendo acompanhada pela saúde para receber Bolsa Família, acesso à creche, etc., que são condicionalidades. E, para além das pessoas poderem acessar os serviços, eu construí, sim, as portas para que essas pessoas possam construir a sua autonomia. Para além daquilo que o Estado pode lhes oferecer, garantir a construção da autonomia com outro direito que está inscrito na Constituição. Trabalho. Direito ao trabalho. Trabalho não é dever. Portanto, se alguém ainda pensa aqui que a gente tem uma política de inclusão produtiva, pela qual eu sou o diretor responsável no MDS, para fazer com que as pessoas saiam do Bolsa Família ou de qualquer outro programa, não. Por quê? Porque o Bolsa Família é um direito constituído e o trabalho é um direito constituído. Está lá na Constituição. Então eu não posso exigir que uma pessoa abra mão de um direito para ter outro. Agora, as pessoas, voluntariamente, ao ascenderem a um patamar de renda melhor, que só é possível através do trabalho, se elas voluntariamente saem do Bolsa Família a qualquer tempo, quando elas, se porventura elas retornarem à situação de pobreza anterior, elas automaticamente retornam ao cadastro ao Bolsa Família e continuam recebendo o Bolsa Família. Então eu queria deixar isso bem claro aqui. Então assim, o Plano Brasil Sem Miséria se constitui, a primeira etapa do Brasil Sem Miséria se constituiu num tripé, que está aqui, que tinha o objetivo de elevar a renda e aumentar as condições de bem-estar das pessoas. Pode passar adiante. Agora, no segundo momento do Plano Brasil Sem Miséria, certo? Há que avançar para além daquilo que foi construído, e aqui eu entro, então, já foco no tema inclusão produtiva. Na primeira fase do Brasil Sem Miséria, do Plano Brasil Sem Miséria, o Pronatec, Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego, cumpriu um objetivo fundamental de ser a porta de entrada de pessoas dos programas sociais para o mundo do trabalho, para as ações de inclusão produtiva. Mais de 1.750.000 beneficiários dos programas sociais acessaram cursos do Pronatec, entrando pelas portas de entrada do CRAS, dos Centros de Referência da Assistência Social que existem país afora. Nós temos mais de 10.000 CRAS e CREAS, Centros de Referência da Assistência Social, CREAS, Centros de Referência Especial da Assistência Social, espalhados pelo país. Nós só não temos essa estrutura da assistência social em muito poucos municípios, pouco mais de uma dezena de municípios, dos mais de 5.700 municípios que há no país, não tem essa estrutura. As demais, todas têm pelo menos um centro de referência em assistência social constituído lá, e essas 1.750.000, mais de 1.750.000 pessoas entraram pelas portas do CRAS para acessar os cursos do Pronatec. Mais um número fundamental a dizer: dos beneficiários do Bolsa Família que se formaram por cursos do Pronatec, aliás, diga-se, são os beneficiários do Bolsa Família que têm o melhor desempenho médio e que também têm a menor evasão média,
de todos os beneficiários do Bolsa Família que se formaram, 57% destes que se formaram por curso do Pronatec conseguiram seu primeiro emprego de carteira assinada após ter concluído um curso do Pronatec. Portanto, foi-lhes dada uma oportunidade qualificada. Esse público, que muitos ainda continuam preconceituosamente achando que são vadios ou vagabundos, foi-lhes dada a boa oportunidade, eles pegam a oportunidade, aproveitam e se colocam no mercado de trabalho, porque há um percentual aqui que de fato não foi para o mercado de trabalho formal, mas se constituiu como microempreendedor individual, também se formalizando e também acessando direitos previdenciários, tá certo? Então agora nós estamos na segunda etapa aqui. Nós passamos a focar as políticas naquele público que nós ainda não conseguimos, por mais movimentos que a gente já tenha feito, trazer para dentro do mundo do trabalho, construir a sua autonomia, trazer para dentro das ações de inclusão produtiva. Então, focando em públicos mais específicos. Não é que esse público não tenha entrado, mas não entrou na proporção que nós necessitaríamos e que eles necessitam aproveitar as oportunidades ou ter, inclusive, as oportunidades necessárias. Então, ações. Luiz, mais 3 minutos. Tá, vou matar aqui. As nossas ações. Acesso ao emprego... Acesso a empreendimentos individuais e coletivos, tá certo? Nós temos toda uma construção já feita que começa com o Pronatec, um curso de gestão para microempreendedores individuais, passa por um programa de assistência técnica, passa por acesso a microcrédito produtivo orientado através do Crescer e através do próprio PNMPO, através de um programa de fomento que estamos construindo com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, para que essa pessoa, para além de se formalizar, tenha de fato apoio e suporte do Estado brasileiro para isso. Então, há um programa para isso, não é esse o nosso foco aqui. Aqui nós estamos falando de acessar o emprego formal. Como? Qualificação profissional é fundamental. Através da onde? Do Pronatec, continuamos, obviamente, né? Você sabe que a meta da presidente Dilma são 12 milhões de vagas pelo Pronatec, incluindo, inclusive, o Pronatec Aprendiz, que é focado nas micro e pequenas empresas, que nós também somos, o MDS é parceiro da Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, justamente no foco do público, né? E também do programa de aprendizagem, para acessar, então, o emprego formal, para que esse público do Cadastro Único e do Bolsa Família possa aproveitar estas, para além das oportunidades que já aproveitou como Pronatec, agora utilizando também as outras oportunidades. E, neste caso, um dos públicos alvos de receber, de acessar esses direitos que eu falei aqui, é justamente um público que já foi falado aqui. Nós estamos falando de jovens do Bolsa Família, portanto, muito pobres. Nós estamos falando de meninos e meninas em medida socioeducativa em meio aberto e meio fechado. Nós estamos falando de meninos e meninas egressos do PET. Geralmente, quando a gente fala desse público, é o próprio público do Bolsa Família mesmo, então quase sempre são os mesmos jovens, tá certo? E esses são os públicos-alvos, aliás, e os meninos e meninas em situação de acolhimento nas casas, abrigo da rede de assistência social, também estão nas nossas prioridades. Pode passar adiante. Já vou terminar, tá? Porque aí, para construir isso, a gente, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, junto com o MEC, e na parte específica do que diz respeito à Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, que é o Pronatec Aprendiz, a gente está construindo um fluxo para fazer com que a gente consiga ampliar substancialmente, não só o número de aprendizes destes públicos específicos com os quais nós pretendemos ampliar, mas também o conjunto do número de aprendizes contratados. Dos 402 mil aprendizes contratados em 2014, identificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e também na RAIS de 2013, os 653 mil aprendizes identificados na RAIS de 2013, nós constatamos que, em média, 40% dos aprendizes contratados são do Cadastro Único, e metade disso, ou seja, 20% do total dos 402 mil, são do Bolsa Família. Nós queremos ampliar substancialmente isso, e para isso a gente desenhou um fluxo que a gente vai começar a implementar já no mês de julho, a partir de um evento que vai se realizar, inclusive, provavelmente com a presença da presidenta Dilma, tá certo? E esse fluxo nós pretendemos implementar, então, a partir do mês de julho, que começa com grandes mobilizações estaduais, grandes eventos estaduais, não só para chamar a atenção sobre o tema, mas para já ser
também naquele mesmo dia, naquelas grandes mobilizações, fazer, de fato, reuniões de trabalho que constituam já efetividade na contratação de jovens a partir daquele dia mesmo, que reúne MDS, Ministério do Trabalho e Emprego, Secretarias Estaduais de Assistência Social, né, realização de oficinas estaduais para apresentação das parcerias, reunião técnica com entidades ofertantes de programas de aprendizagem e execução das estratégias de sensibilização das empresas obrigadas a cumprir a cota de aprendizagem. Sensibilização de empresas ser obrigada a cumprir? Sim, porque não adianta eu só, no popular, meter a caneta ali se esta empresa não tiver clareza do que significa aprendizagem. Aprendiz não é, para estas empresas, aprendiz não é, de forma nenhuma, apenas uma obrigação legal. Ela é o aprendiz, o programa de aprendizagem é uma grande oportunidade para as empresas terem trabalhadores qualificados, mais qualificados do que eles jamais tiveram. Por quê? Porque no programa de aprendizagem é possível construir, inclusive, na medida em que tu tenha necessidade de contratar muitos jovens como aprendizes, tu pode construir cursos focados naquela empresa, naquele setor econômico e, portanto, jovens que vão estar muito mais ligados à cultura daquela empresa. Ou vocês pensam mesmo que um jovem que vai ter a primeira oportunidade numa empresa destas, simplesmente vai largar essa empresa de mão quando terminar o programa de aprendizagem? Não vai, não. Ele vai querer permanecer ali. Ele vai ter um laço muito maior com as empresas. Então, na verdade, não é oportunidade só para os jovens, é oportunidade para a própria empresa também. E ela vai estar dando conta de uma obrigação legal, mas ao mesmo tempo ela vai estar se aproveitando disso, porque ali tem uma oportunidade de formar trabalhadores de fato qualificados. O processo de mobilização também está descrito aqui, obviamente, fundamental a participação da auditoria do trabalho. Aqui, quero destacar uma coisa que a gente conversou aqui agora, a gente acaba esquecendo, viu, Ana Lúcia, aqui sempre a Justiça do Trabalho, que tem um papel fundamental, né? A Justiça do Trabalho pode nos ajudar, ao invés da Justiça do Trabalho ser a ponte final, depois que já passou para o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, etc., que tal a Justiça do Trabalho ser também uma proponente de discussões que antecipe o processo para que essas empresas não tenham que passar por esses processos judiciais longos e que, no fim das contas, ela vai acabar perdendo de qualquer jeito. Então, a Justiça do Trabalho também tem um papel fundamental aqui, vamos ter que envolver, porque eu não estava aqui na nossa cota, estava envolvendo hoje. Então, tem um papel fundamental, de identificar as empresas, a assistência social tem esse papel fundamental de, dentro do cadastro único, identificar esses jovens desses públicos que eu falei aqui agora, tá certo? E encaminhá-los para as ações de aprendizagem. Nós temos plenas condições de fazer isso, os números do Pronatec demonstram isso, depois a Nilva vai falar, ela vai poder dizer também o papel que a assistência social teve no processo de mobilização desse público para que acessasse o Pronatec. As mesmas estruturas nós vamos usar para que a aprendizagem melhore seus números. Eu já falei aqui, 40% são no cadastro único, nós vamos querer que esse percentual aumente e que aumente o número de aprendizes. E a outra coisa que tem de fundamental nisso, que dá um diferencial, é o seguinte. A assistência social, o MDS, constitui um programa chamado Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. Mais de 1.700 prefeituras desse país recebem recursos do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho para contratar equipes que vão fazer o processo de identificação desse público, encaminhamento do público, acompanhamento do público enquanto ele está lá fazendo os cursos, porque a assistência social tem esse papel, e, mais do que isso, mais do que fazer esse acompanhamento, encaminha-os para as ações de inclusão produtiva posteriores aos cursos que venham a fazer. Esse é o processo que nós adotamos no Pronatec e que é perfeitamente possível, e por isso ele está descrito aqui, que vai ser implementado também no programa de aprendizagem. Desculpa se eu passei um pouco tempo, queria agradecer. Obrigado. Só queria... Vai ter, inclusive, um pequeno aparte ali do...